Eu assisti. Eu assisto todo dia, Devocional do Gabriel, Via Veritas. Todo dia eu começo. O primeiro que eu vejo. E aí você falou no de ontem. O de hoje você falou de João. Eu esqueci a passagem qual que você falou de hoje. João. Tiago, desculpa, Tiago. Hoje foi Tiago. Isso, Fé por Tiago 2, né? E ontem você falou da generosidade. Você tem que ser generoso. E generoso consigo mesmo. Não pode ser o miserável, né? Porque você é um miserável. É um miserável. E Romanos 12:2 fala: você não tem que se amoldar ao mundo, não é isso? Você tem que seguir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em inglês não é agradável, eles usam outras palavras. Em Sim. italiano fala doce. Eu prefiro, para mim, o mais adequado é esse. Português. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí o paralelo que eu faço é o mesmo que o Nietzsche, na moral, na genealogia da moral, que ele fala da moral de rebanho, que o ser humano ele tem essa moral de rebanho, que o brasileiro adora, né? Se todo mundo faz, então você olha lá os vídeos dos brasileiros, tudo 12 horas na estrada ali de Ubatuba. Tarcisão, não vi um falar. Tarcisão! O que ele pode fazer? É sempre assim. E aí você olha os vídeos, os caras 9 horas, estavam em Caraguá ainda. 9 horas eles estavam em Caraguá, nem passava ônibus. Cara, eu desisto, entendeu? Desista, cara, desista. Mas o brasileiro, e ele tava rindo, era um grupo. Logo mais a gente chega em Sorocaba, kkk. Estavam lá, vão ter cistite de não urinar, de não. Vão ficar lá 12 horas rindo. Então o brasileiro ele ri, ele tá lá no esgoto, se ele não tá no esgoto, tá no trânsito para chegar no esgoto ou voltar do esgoto para casa. E o cara tá se amoldando. E aí o Nietzsche, e é engraçado, cara, que eu ouvi essa em espanhol. Ultimamente eu tenho ouvido assim, o que vier melhor eu ouço. Então espanhol, inglês, italiano, o que vier, cara. Porque às vezes você encontra um cara que fala coisas legais. E o engraçado é que em espanhol tem lá a genealogia da moral, e aí tem um cara que comenta do livro. Então você pode ouvir o livro, e depois você pode ouvir o comentário do cara. E aí fala da moral de rebanho, que você tem um ser humano que gosta de ser escravo. Ele gosta de ser escravo, desde de Êxodos. Os caras gostavam. Eu gosto. O exílio, eles gostam de ser escravo. Não, eu vou ser escravo lá na Babilônia. Não faça isso, você vai virar escravo. Ele vai lá e faz. Ele gosta. Tem ser humano que gosta de ser servo, escravo. E o Nietzsche dizia, e tem ser humano que não aceita. Então, quando ele fala o super-homem, o além-homem, né? Você escolhe o termo lá, o Ubermente, não é o cara que ele é superior aos outros em nos termos do Adolfo. O Adolfo, ele sequestrou o Nietzsche, né? A irmã dele, que era chegada no bagulho ali, entregou pro Adolfinho. Não vai falar assim, porque aí algum parente do Adolfo que tá aí Pode nos processar, ele vai né? falar, do jeito que o Brasil... Se ele estiver no Brasil... Ele pode se sentir ofendido, ele vai né? te Olha processar ele e vai mora em ganhar. Bertioga, né? O e parente ele- do Adolfo. Ele tá ou em Bariloche ou em E Bertioga. ele vai ganhar, tá? Sim. Ele vai ganhar. verdade. Então fala assim, figurativamente, Supostamente. ele teria pego as ideias do Nietzsche, porque isso aqui é o Brasil, né, Arthur? Allegedly, supposedly. E aí o Nietzsche fala, o super-homem é o cara que tem vontade de poder, e não é vontade de poder dele ser o governante, é ele ser além do que ele é, além do que a sociedade oferece a ele. E a sociedade te oferece isso, ó. Você pode idolatrar um político vagabundo, e aí você entra no grupo aqui, você vai ter seguidor. Se você for um tutuber, você vai ganhar uma bela grana, vai ganhar Pix, vai ter a tia do Zap otária que vai te dar dinheiro, Vender curso. vai vender curso, você vai ganhar. Camiseta, tudo. E você pode falar, não, eu não vou me amoldar. Eu não vou me amoldar a esse mundo, que é o faroleiro. O faroleiro,
ele é um cara que vai além, né? Você pode chamar de ubermente, é o cara que ele tem um desejo de poder. Mas não é um desejo de poder, é o projeto de poder do MBL. É um desejo de poder, eu quero ir além do que essa sociedade imunda me oferece. Eu não quero. E aí esse espanhol, ele fala engraçado, cara, ele diz assim, o problema do medíocre, que vem do além do bem e do mal, vários livros do Nietzsche, ele fala da mediocrista, né, que você está no meio da montanha, você não vê o topo, você não vê o horizonte. É uma visão limitada de um idiota, né? Um idiota, você não consegue ver. E esse cara que está no meio da montanha, ele quer te trazer. Vem pra cá, meu. Ele não quer que o outro suba a montanha para ver. Isso é muito de brasileiro, né? Eu não quero ver o sucesso do outro, eu quero que ele se ferre. E esse cara é engraçado, ele fala em espanhol. O medíocre, ele quer te ver rodido, porque ele já está rodido. Ok. Ele quer ver você se roder. E é isso que é para mim, nos Estados Unidos, se você vê um cara andando de Ferrari, qual é a cultura americana? Vou trabalhar e vou comprar uma para mim. Até você pergunta pro cara, né? Pô, o que você fez pra você arrumar uma Ferrari dessa? Qual que é o negócio e tal? Aqui não, aqui o cara lá deve ter. Não, e aqui o cara olha e fala, espero que bata e morra. Por isso que eles falam inveja e dor de cotovelo, porque é o que eles sentem. Exato, exato. Até uma coisa interessante nesse ponto, Arthur, que foi um comentário que foi feito nessa linha que eu falei do Malafaia, né? Até puxei a sardinha pro meu lado, né? Colocando lá um vídeo que eu falei sobre dízimo e oferta aí há pouco tempo atrás no Farol. E que quando eu ainda fazia devocional pro Farol, agora tá só na VVV, vá pra lá, assista todo dia, às 6 da manhã. E aí o cara comentou o seguinte, né? Olha, não tem que ter pena desse tipo de gente de maneira nenhuma, porque na verdade esse público, essas pessoas, elas estão lá ansiando por ser aquele cara. Eles gostariam de estar naquela posição. Eu não acredito necessariamente nisso, na verdade eu acredito que tem muita gente que está ali justamente por ter sido colocado desde criança nesse ambiente, ter sido criado dentro da igreja e ter se acostumado com todas aquelas coisas, aqueles maneirismos que talvez sejam estranhos a você, né? Você não está vivendo no meio daquela comunidade, você não tem familiaridade com nada daquilo, então você de repente é incapaz de compreender como aquelas pessoas se comportam em grupo. Mas eu entendo a profundidade da crítica, porque sim, há isso. É aquela mentalidade média da pessoa que fala, eu entendo porque que o deputado vai lá e ganha 30% em cima de uma obra porque ele botou a empresa de um primo, de alguém da família para fazer a obra. Porque se eu tivesse oportunidade, eu também faria a mesma coisa, né? Então, é justamente isso. Você gostaria de ter aquela posição para que você recebesse todo esse afeto, para que você recebesse toda essa grana, para que você recebesse toda essa notoriedade. Quando, na verdade, é só uma denúncia. Gente, ó, vocês estão adorando um cara, meu. É para você, minha vida já tá resolvida. Eu tô só fazendo uma crítica a respeito dessas coisas. Para mim, meu, pode adorar aí, velho. Chupa a pica dele mesmo, eu não tô nem aí, velho. Para mim, tanto faz. Se você gosta de ver o Bolsonaro ele tá mostrando mais a barriga do que menina grávida. É uma coisa que irrita, cara. Irrita. Você vê isso o tempo inteiro nas mídias, o pessoal colocando lá a barrigona dele. Escreve o nome de uma criança lá, pô. Pede enxoval, já que você se acostumou a pedir dinheiro. Vai lá, pede macacão escrito, mito, alguma coisa do tipo, pô. Virou agora gravidez, meu. Vai comemorar mês a mês essa história. E fica essa retórica o tempo inteiro, né? Ah, não, o cara que sofreu a facada, o cara que não sei o quê, bicho do céu, já passou. Se esconde, meu. Isso aí é vergonha, cara. Isso aí não é bom, não. Faz mal pra você. Só que já não existe mais essa autocrítica, né? Na verdade, o pessoal que você comentou, né? As tia do Zap, elas estão olhando tudo aquilo e falando, oh, meu Deus, não, realmente. Elas se lembram, né? Ai, aconteceu tal coisa, olha lá, nosso presidente sofrendo, tal, não sei o quê. E foi a mesma coisa que aconteceu quando o Lula estava na cadeia. Tinha um monte de gente lá, levava velhinha lá, fazia culto lá na porta da cadeia para ver quando é que o Lula ia sair solto. E ficou acampamento na porta da cadeia o tempo inteiro enquanto ele estava preso. Só que as pessoas, o que acontece? Como elas estão dentro dessa lógica,
todos os relacionamentos delas, tudo que elas fazem, vivem, pensam, estão ligadas àquela lógica. Então todo mundo tá ali. Aí o cara ele vai meio na moral de manada, como você mesmo comentou. Vai todo mundo ali, as velhinhas tal, ah não, minha amiga tal, porque se ela rompe com aquela turma, ela perdeu todo mundo. Exato, esse é o ponto do Nietzsche. Essa solidão, ela é edificante. Existe o sofrimento da solidão, mas no final é a solidão que vai te transformar. É o sofrimento bom que ele fala. Uhum. Diferente do budista, né, que fala, não, o sofrimento você abre mão, né, larga a mão, né, como é que chama? Let go, desapega, Uhum. e aí você evita o sofrimento. E o Nietzsche fala, não, você tem que sofrer. E a solidão, tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, vários filósofos falam da solidão como algo edificante. Sócrates. Importância de você conseguir ficar consigo mesmo. E que o brasileiro não consegue. A convivência do brasileiro consigo mesmo é extremamente aterrorizante. É aterrorizante o brasileiro. Ele tem um pavor de ficar sozinho. Por isso que é toda hora, é som alto, é loucura, é álcool, é orgia, é droga, é sempre, é churrasco, é over, né, cara? Beleza. Você ser gregário é uma característica humana. Você querer conviver com as pessoas. Mas você tem que ter um momento de introversão. Um momento de paz, que é o que não se tem no Brasil. Você não tem paz aqui.